Olá, sejam bem-vindos. Nessa semana, a gente recebe aqui o estudante Ciro Granado, do quinto semestre do curso, que escolheu uma monodia religiosa medieval para a gente poder conversar. Esse nome parece meio monodia religiosa medieval, parece que é uma coisa super complicada. Diferente. Na prática, é aquilo que a gente conhece de maneira mais popular como canto gregoriano. Tue andraxis resonare vibris, mirage sorum, fabuitorum, salve voluti, nobile eatum, sancte Nuntius Jesu veni en solimno, peccationum fore nascimum, nomen Dei, sediem gerende, Então, Ciro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que te motivou a escolha do repertório. A música que a gente vai falar hoje é o hino de São João Batista e fiquei muito motivado pelo motivo de ele ter uma importância muito grande para a história da música e para os nossos estudos aqui da faculdade, qualquer um que for estudar música durante a vida, né? Sempre me questionei muitos nomes da música e essa música explica muito. Entendi. Então é uma motivação quase que científica, digamos Isso. assim, ou histórica, né? Uma motivação pela curiosidade. É isso. Né? Legal. Vamos pensar um pouquinho, ou vamos tentar conversar um pouquinho sobre as características dessa música especificamente, né? A gente poderia pensar nas características gerais de um canto gregoriano, né? E a partir daí a gente pensar em algumas características mais específicas dessa música, né? Eu gostaria só de esclarecer o porquê que a gente chama o canto gregoriano de monodia religiosa medieval, né? Ela é uma monodia porque ela é uma música pensada para... ela é uma música concebida a partir de uma única linha melódica, né? E por isso ela é chamada então de monodia. Ela é religiosa porque ela foi concebida para ser executada dentro da igreja, né? Ou dentro dos espaços da atividade religiosa. E ela é medieval porque ela vem da Idade Média, né? Mas vamos pensar em mais algumas características. O que você pode trazer para a gente? A música, né, o canto gregoriano, também conhecido como cantochão, tratava-se de, como você falou, de uma monofonia, só uma linha melódica, cantada apenas por homens na época. As mulheres não podiam fazer essa prática religiosa, era apenas homens que podiam entrar, e, né, como músicos na igreja e padres, né? E também que na igreja não poderia entrar nenhum tipo de instrumento. A única música instrumental da época era a música pagã e não a música voltada para as práticas religiosas. Então era uma música cantada apenas por homens, sem acompanhamento de instrumento nenhum, e às vezes por crianças, né? Uhum. E é uma música, assim, muito marcante. E sobre as características que a gente tem de composição, ela é uma música que é dividida em 5 versos. Essa especificamente, né? Esse hino do São esse João hino Batista. São João Batista. 5 versos com 4 frases por verso. E a mesma melodia se repete 5 vezes durante a extensão da música. Só mudando a letra, né? E é uma música silábica. Então, Ela é. ela tem uma nota por sílaba.
não Isso. ocorrem. A gente tem algumas palavras, no caso desse hino especificamente, em algumas palavras a gente tem a presença de mais de uma nota, o que configuraria pequenos melismas, né? São pequenos porque a gente tem eventualmente 2, 3 notas em uma única sílaba do texto. E esses pequenos melismas, nesse caso especificamente, eles aparecem sempre em sílabas átonas, né? Ou seja, nas sílabas não acentuadas das palavras, né? Mas uma coisa importante também da gente considerar é que a música é cantada em latim, né? Que era, digamos, a língua oficial reconhecida pela Igreja como própria para as práticas religiosas, né? Então, eu acho que o simples fato da gente conceber essa música escrita em latim já coloca numa certa medida, uma vez que o latim não era uma língua acessível a todos, assim, apenas para aqueles que tinham acesso à formação escolar, né? Então, na maioria das vezes, a população, aqueles que participavam da celebração dos ofícios, não sabia exatamente o que era cantado, né? Sabia, obviamente, o contexto em que a música se inseria, que é o contexto da celebração, mas não sabe exatamente o sentido do texto, né? Isso na sua condição de origem, lá durante a Idade Média, né? Uma coisa interessante da gente considerar ainda, pensando numa perspectiva mais ampla, é que os hinos, hoje na prática religiosa, muitas igrejas inclusive trabalham de maneira muito intensa com os hinos, né? Tem algumas igrejas que possuem inclusive os seus hinários, que são coleções de hinos que são usados durante suas celebrações, né? Mas o hino, ele é digamos, um tipo específico de música que surge durante a Idade Média, a partir do século VI, e ele tinha a função de celebrar ou de louvar a Deus, né? Mais especificamente. E na sua condição de origem, os hinos eles operavam com poesias de natureza religiosa. Os hinos podiam ter tanto textos bíblicos como textos religiosos não bíblicos, né, digamos de inspiração divina, mas não propriamente os textos bíblicos. E os hinos nessa condição de origem eles eram escritos em prosa, né? Os hinos escritos em verso vão aparecer posteriormente, né? A partir do século VIII, principalmente. E esses hinos em verso, essa poesia, né, escrita em verso, ela possibilitava justamente que as diferentes estrofes pudessem ser cantadas com a mesma melodia, né? Que é o caso desse hino de São João Batista, como você já disse, né? A gente tem 5 estrofes diferentes e cada uma dessas estrofes é cantada sempre com a mesma melodia, né? Mas isso é uma característica que aparece a partir do século VIII, principalmente, né? Esse texto do hino a São João Batista, ele é atribuído a um poeta chamado Paulo Diácono, que é um poeta do século VIII, se eu não me engano. Correto. E ele fala aqui, olha, eu peguei a tradução dele. Ele fala, para que seus servos possam com a voz cantar seus feitos maravilhosos, limpai as manchas de nossos lábios sujos, ó São João. Né? Essa é a primeira estrofe. E daí depois ele segue. Um anjo veio dos céus para anunciar a seu pai a grandeza de seu nascimento, ditando o nome que você deveria levar e descobrindo o curso de seu destino. E daí segue, assim, é um hino de louvor, né? Usado especificamente para a celebração do São João Batista, né? de São João. E ele tem um valor histórico importante, né? Você saberia dizer por quê? Saberia sim, Cassiano. É o seguinte,
No século XI, 3 séculos depois da sua origem, um italiano chamado Guido d'Arezzo, ele recebia esse nome d'Arezzo porque ele era da cidade de Arezzo. de Arezzo. Era um monge, né? Era um monge. Nessa época eles recebiam bastante o sobrenome, né? De acordo com a cidade, a localidade onde eles moravam. E no caso, o Guido era de Arezzo, na Itália. E ele teve uma sacada muito interessante, que ele pegou a primeira sílaba de cada um desses versos da primeira estrofe e deu nome às notas que eram cantadas neste verso. Então, por exemplo, o primeiro verso, me corrija se eu estiver errado na pronúncia, é ut quent laxis. Quent laxis, isso. Esse ut, ele pegou essa primeira sílaba e denominou a primeira nota do hino de ut. E posteriormente, no século XVI, ela virou dó. Mas por enquanto não, por enquanto era ut ainda, né? E no segundo verso aparece o ré. E depois, assim, por diante, todas as notas da escala de dó. Ut quent laxis, resonare fibris, né? O ré vem do resonare, né? Mira gestorum, o mi tá aí, depois famulituorum, o fá tá ali presente, solve polluti, o sol tá lá presente, labi reactum, o lá também, e depois sancte Ioannes, ele aproveita a primeira letra do São João, o S-I, né? I, no caso. Para produzir esse nome, ou essa sílaba si, né? É uma sacada, de fato, assim, o que o Guido d'Arezzo propõe é uma sacada muito legal, né? Porque nesse momento ainda, no século XI, as notas eram designadas por letras, né? Então você tinha A, B, C, D, E, F, G, né? As notas eram designadas sempre por essas letras, né? Mas havia uma dificuldade, e isso possibilitou, de uma certa maneira, a escrita, né? Mas havia uma dificuldade muito grande de ler a música escrita, né? E o Guido d'Arezzo, ele formula um método de leitura chamado de solmização, valendo-se então de uma sequência de 6 sílabas para poder realizar a leitura da música escrita, né? E essas 6 sílabas foram tiradas justamente da primeira estrofe, né, desse poema São João Batista, né? Considerando justamente que essas sílabas, elas estão situadas sobre cada uma das notas do hexacorde, né, que nós conhecemos hoje como do, ré, mi, fá, sol, lá, né? Esses nomes do, ré, mi, fá, sol, lá foram atribuídos pelo Guido d'Arezzo na formulação dessa proposta de método de leitura, né? Que foi, digamos assim, bastante revolucionário para a época, e foi tão significativo que a gente tem, pelo menos até o século XVIII, esse método da somização ainda era utilizado tanto no ensino da música como na própria prática musical em si, né? Então, é interessante também que, bom, no nosso caso específico, que o centro acadêmico do curso leva o nome do Guido d'Arezzo, inspirador, né? Pois é. Mas, voltando a essa música especificamente, o que mais que a gente pode falar sobre ela? Você disse que ela é silábica, né? Ela é silábica, e uma coisa muito interessante é que não só os nomes das sílabas dão origem às notas musicais, como elas estão de fato escritas na tonalidade em que a sílaba representa. Tonalidade não, na nota, né? Em que a sílaba representa. Isso é muito interessante também. Na música dá uma sensação de ascensão, porque cada verbo, cada frase começa com uma nota, né? E ela vai subindo até chegar na nota lá. É muito interessante. O pessoal de casa vai gostar muito de prestar atenção nisso. De fato, a gente poderia considerar que, assim, que na verdade a gente não, ao considerar essa música, a gente não está lidando com o verso inteiro, né? Porque essa poesia, ela tem uma estrutura métrica bastante rígida, né? Ele trabalha, cada estrofe tem 3 versos.
endecassílabos, ou seja, de 11 sílabas, e um verso final de 5 sílabas apenas, pentassílabo, né? Só que esses versos de 11 sílabas, eles são divididos ao meio, quer dizer, aproximadamente no meio, porque a gente tem uma parte de 5 sílabas e depois uma parte de 6, né? Então ele se vale, a gente teria que considerar a sequência das seis primeiras partes da música, né? A primeira pequena parte, que é formada das primeiras 5 sílabas, começa com a nota que nós chamamos hoje de Dó. A segunda pequena parte começa com a nota que hoje nós designamos por Ré, depois a terceira por Mi, e assim por diante até a sexta parte, que começa com a nota Lá, né? E depois a parte final, o último verso, que tem apenas 5 sílabas e que tem a cadência para a conclusão da melodia, ele já perde essa ideia de progressão e tem, na verdade, um desenho descendente que conduz à nota final do modo, né? Sim. Então a gente pode considerar assim uma ideia de ascensão, né? Que começa a primeira parte com a nota Dó, a segunda com Ré, depois Mi, Fá, Sol. Mas isso, na prática, essa ideia da ascensão, ela não se materializa pela seguinte razão: os desenhos melódicos que são realizados a partir de cada uma dessas notas, eles não são projetados para garantir essa noção de ascensão. Então começa o primeiro verso com a nota Dó, o segundo com a nota Ré, mas o desenho entre a nota Ré e Mi, por exemplo, não indica esse movimento de ascensão, porque muitas vezes acontece da melodia ser descendente, enfim. Então essa ideia da ascensão acaba se perdendo, né? Então, mas mesmo assim, você percebe que no verso, a tessitura do verso, vamos dizer assim, as notas escolhidas para aquela frase, elas estão sempre próximas à primeira nota. Sim. Então, por exemplo, no compasso, que na verdade não existia o compasso, né? Mas onde seria o compasso da nota Lá, ela está escrita numa textura mais aguda do que o primeiro compasso que foi designado para a nota Dó. No primeiro trecho, né? No primeiro trecho, que foi escrito para a nota Dó. É. Então, sonoramente dá uma ideia interessante. Se a gente considerar a melodia inteira do começo ao fim, talvez a gente possa observar aí digamos, o delineamento de uma curva ascendente, mas Pode que não ser, sim. a gente não tem isso projetado de maneira tão sistemática, né? Acho que nem foi a intenção do Eu acredito que o compositor, de fato, não tinha essa intenção. É que o Guido d'Arezzo se valeu dessa música para atribuir a ela uma outra função que não foi a sua função de origem, né? Assim, ele pensou nessa música numa perspectiva mais pedagógica, né? Para o ensino da música. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente destacar também é o fato de que essa música, o canto gregoriano, ele não tem um ritmo marcado ou bem determinado como a nossa música de hoje, né? A música atual. O canto gregoriano digamos, uma linha melódica concebida para ser executada a partir do ritmo natural da fala, né? Tendo, digamos, a fala como referência. Então a gente não tem uma distinção muito clara entre sons mais longos ou sons mais curtos, para além da distinção natural da própria prosódia do texto, né? Claro que as sílabas tônicas das palavras são, por sua ênfase natural, elas vão soar um pouco mais longas do que as sílabas átonas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não tem isso demarcado pelo compositor. Essa distinção ela não é demarcada, né? No registro da música, né? E essa ideia da não marcação do tempo, ela vem alguns teóricos sugerem que essa ausência de um ritmo específico buscava garantir justamente uma qualidade mais etérea para a música, que buscasse representar, digamos, essa música como uma atividade da alma e não tanto uma atividade do corpo,
né? Então, o nosso corpo está muito preso ao ritmo, né? Ao ritmo do coração, ao ritmo da nossa digestão, ao ritmo natural do nosso desenvolvimento, Nossa marcha. o ritmo da marcha, enfim. E a música, ela se desprende do corpo para se associar a essa ideia da alma, né? E numa certa medida, então, alguns teóricos associam a ausência do ritmo ao direcionamento da música para a alma e não tanto para o corpo, né? É como um exercício de reflexão, né? E a gente pode considerar também que nesse momento específico, nesse período histórico, a música ela era concebida como uma forma de potencializar o efeito expressivo do texto, né? E por isso, inclusive, que nessa perspectiva, inclusive, que a música se insere na prática religiosa, né? Para garantir justamente que o texto que estivesse sendo cantado tivesse o seu efeito potencializado sobre a audiência, né? Tem uma passagem muito interessante das Confissões do Santo Agostinho, em que ele louva o valor da música pela capacidade dela de como eu posso dizer, de captar a atenção do ouvinte, né? Mas ele louvava essa capacidade da música com uma certa preocupação, no seguinte sentido: a música seria boa dentro do ofício religioso quando as pessoas pudessem prestar atenção naquilo que estava sendo cantado, né? No texto que estava sendo cantado, e não tanto na música em si. Porque ele diz, quando a atenção passa a ser maior à música do que ao texto, então ele preferiria que a música não existisse dentro da igreja, né? Tem alguma versão dessa música que você recomenda para o pessoal assistir em casa? Tem sim, uma versão que, como você disse, por não ter a marcação rítmica na notação, eu encontrei ela em diversos andamentos, gravada de diversas formas. Tem gente que canta mais rápido, gente que canta mais lento. E eu encontrei um andamento muito interessante, que se você escrever o título da música no YouTube, vai ser o primeiro link, que é uma gravação de um grupo chamado Cantori Gregoriani, e acontece dentro de uma igreja, tem uma reverberação muito interessante, assim, se puder escutar com um foninho de ouvido para aproveitar mais os detalhes. Uma coisa interessante para a gente considerar dessas variações de andamento, porque elas acontecem mesmo assim, essas variações elas estão muito em função do ajuste da prática, em função do ambiente, em função da acústica que o ambiente possibilita, né? Então, em igrejas maiores, onde você tem uma ressonância muito grande, talvez você tenha que cantar mais lentamente para garantir que o texto possa ser compreendido. Em espaços menores ou em salas pequenas, onde você tem menos ressonância ou menos reverberação, você pode cantar aquilo um pouco mais rápido, porque a reverberação do ambiente não vai atrapalhar a compreensão do texto, né? Mas, de qualquer maneira, a referência sempre para essa prática é o ritmo natural da fala, né? Que digamos, concebida como a referência para o canto natural, né? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós não pretendemos, com essa iniciativa ou com essa conversa, esgotar as possibilidades de escuta ou as possibilidades de sentido. Obviamente, cada um, a partir da sua própria experiência, a partir das próprias referências, constrói o seu próprio sentido no processo da apreciação musical. A gente acredita que essa troca ela seja muito positiva no sentido de tornar a escuta uma escuta mais qualificada. A ideia justamente é que a gente possa contribuir para que as pessoas possam tirar melhor proveito da sua relação com a música. Nesse sentido, então, a gente acho que pode encerrar por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio da TV Unimep na realização desse trabalho. Agradeço
ao Ciro pela participação. Muito obrigado pela oportunidade e acompanhe os próximos episódios e tenha uma boa experiência. Ale, um abraço e até a próxima. Utque ant laxis resonare fibris mira gestorum famulitur